Você já percebeu que ser inteligente pode ser um fardo? Que, muitas vezes, quanto mais você entende o mundo, mais solitário você se sente. Se sim, você não está sozinho. Grandes pensadores, desde a antiguidade até os dias de hoje, perceberam que a inteligência é uma faca de dois gumes. Ela pode elevar você a um nível de consciência acima do comum, mas também pode isolá-lo, afastando-o daquilo que a maioria chama de vida normal. Friedrich Nietzsche entendeu essa realidade melhor do que ninguém. Para ele, a verdadeira inteligência não é recompensada, mas punida, porque desafia o conforto das ilusões e obriga os outros a encarar verdades que prefeririam ignorar. Vivemos em uma sociedade onde a mediocridade é valorizada, onde o pensamento raso se espalha mais rápido do que ideias profundas, onde aqueles que se atrevem a ver além do óbvio são frequentemente ridicularizados, rejeitados ou, na melhor das hipóteses, ignorados. Nietzsche alertava para isso. Ele dizia que os homens superiores estão condenados à solidão, porque sua existência é um lembrete incômodo para os demais de suas próprias limitações, e por isso o rebanho sempre tentará puxá-los para baixo. Mas por quê? Por que a sociedade rejeita aqueles que pensam de forma independente? Porque a genialidade é frequentemente associada à solidão e ao sofrimento. Hoje, vamos explorar essas questões através da filosofia de Nietzsche. O preço de ser brilhante, o ressentimento dos medíocres, a hostilidade do mundo contra os que enxergam mais longe e, mais importante, como transformar essa solidão em força. Se você já sentiu que sua inteligência é um peso, que o mundo parece feito para os superficiais e que há algo de profundamente errado na forma como a sociedade trata aqueles que pensam diferente, este vídeo é para você. Prepare-se para uma jornada perturbadora, mas necessária. Nietzsche dizia que o mundo pertence aos fortes, mas a força, para ele, não estava apenas nos músculos ou na posição social. A verdadeira força é a da mente, da capacidade de pensar por si mesmo, de enxergar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. O problema é que essa força assusta as pessoas. Pense no seguinte: por que alguém que desafia as crenças comuns incomoda tanto? Porque a sociedade prefere aqueles que seguem o fluxo em vez dos que questionam tudo? Porque pensar profundamente é perigoso. Se você desafia um sistema, seja ele social, político ou religioso, você desestabiliza o conforto coletivo. Nietzsche via isso claramente. Ele dizia que a maioria das pessoas não busca a verdade, mas sim um anestésico para a vida, algo que as faça sentir bem, mesmo que seja uma mentira. E aqui está o problema: quem vê além do óbvio expõe as fraquezas da sociedade, e isso gera ressentimento. Já reparou como os gênios são frequentemente incompreendidos? Como as grandes mentes da história passaram boa parte de suas vidas isoladas? Sócrates foi condenado à morte por questionar as normas da sociedade grega. Galileu foi perseguido por desafiar a igreja e dizer que a Terra girava em torno do Sol. Nietzsche foi ridicularizado em vida, chamado de louco, e morreu sozinho. Por que isso acontece? Porque a mediocridade se protege. A maioria das pessoas não quer saber o que está além da superfície. Elas não querem um espelho que as obrigue a encarar suas próprias limitações. E por isso, muitas vezes, quem pensa de forma independente se torna um alvo. Se você já sentiu que sua inteligência fez com que os outros se afastassem de você, ou que suas ideias foram vistas como uma ameaça, saiba que Nietzsche previu isso há mais de um século. Para ele, a solidão não é um defeito,
mas uma consequência inevitável de ver além do óbvio. Nietzsche chamava os pensadores independentes de espíritos livres. Para ele, esses indivíduos eram aqueles que não seguiam cegamente os dogmas da sociedade, que não aceitavam verdades prontas, mas sim as questionavam. O problema? O mundo não gosta de espíritos livres. Pense nos grandes inovadores da história. Eles não eram apenas inteligentes, eram perturbadores. Albert Einstein, quando apresentou suas teorias, foi ridicularizado. Van Gogh, com sua arte revolucionária, foi ignorado. Franz Kafka morreu sem ver o reconhecimento de sua genialidade. Por que isso acontece repetidamente ao longo da história? Porque a mediocridade tem medo do que não consegue entender. Nietzsche dizia que o ser humano é um animal do rebanho, e o rebanho não aceita aqueles que andam sozinhos. Ele próprio viveu isso. Foi rejeitado pelo mundo acadêmico, ridicularizado por seus pares e passou os últimos anos de sua vida isolado. Mas isso o impediu de ser um dos maiores pensadores da história? Não. E aqui está a grande lição de Nietzsche. A solidão dos inteligentes não é uma maldição, mas uma provação, uma etapa necessária para quem quer pensar de forma verdadeiramente livre. Se você já sentiu que não se encaixa, que suas ideias são demais para os outros, que há uma barreira invisível entre você e o resto do mundo, talvez Nietzsche dissesse: bem-vindo ao grupo dos que enxergam além. Nietzsche falava muito sobre o ressentimento. Ele dizia que os medíocres odeiam aqueles que os fazem sentir inferiores. Já reparou como as pessoas aplaudem a beleza, a força física e a riqueza, mas frequentemente rejeitam a inteligência? Porque ser bonito não ameaça ninguém. Ser forte pode até ser intimidador, mas ainda é algo físico. Mas a inteligência é uma ameaça invisível. Ela expõe a ignorância, desafia as certezas, perturba a ordem estabelecida e a reação natural da sociedade: reduzir, ridicularizar, afastar. Nietzsche dizia que a mediocridade é agressiva, ela precisa manter o controle e, para isso, precisa silenciar aqueles que desafiam a normalidade. E assim, o ciclo se repete. Os inteligentes são isolados, os pensadores são ignorados, as ideias revolucionárias são rejeitadas. Mas isso significa que devemos nos conformar? Nietzsche responderia: absolutamente não. Se você já percebeu que sua inteligência o distancia dos outros, que suas ideias são vistas como incômodas, que muitas vezes sente que pensa de um jeito que ninguém ao seu redor entende, então Nietzsche tem um conselho para você. Não tente ser compreendido pelo rebanho, não tente se encaixar. Aceite a solidão como parte do caminho e, mais importante, use essa solidão para se fortalecer. Busque aqueles que pensam como você. Encontre sua tribo, mesmo que seja pequena, porque no fim, Nietzsche sabia de uma verdade que poucos têm coragem de admitir. O mundo não pertence aos que seguem o fluxo. O mundo pertence aos que ousam pensar diferente. E esses, inevitavelmente, caminham sozinhos. Se Nietzsche estivesse vivo hoje, ele diria: a solidão é um teste de resistência mental. Ela não é um castigo, mas sim um desafio. Um desafio para aqueles que ousam enxergar além, que não se satisfazem com respostas fáceis, que se recusam a aceitar o mundo como ele é e buscam algo maior. E por mais difícil que seja, essa solidão pode ser transformada em força. Nietzsche acreditava que o homem superior é aquele que não precisa da aprovação do rebanho para existir. Pense nos grandes mestres do passado. Leonardo da Vinci passava dias inteiros sozinho criando e estudando. Newton desenvolveu as leis da física enquanto isolado da sociedade. Nietzsche, ele próprio,
escreveu suas obras-primas enquanto vivia em reclusão. Por quê? Porque a genialidade precisa de espaço. E o problema do mundo moderno é que ele não nos dá esse espaço. Vivemos bombardeados por distrações, presas em redes sociais, onde todos estão preocupados em parecer interessantes e não em ser interessantes. A solidão pode parecer assustadora, mas Nietzsche diria que é a única maneira de encontrar sua verdadeira força. Se você sente que não pertence a esse mundo de superficialidade, talvez seja porque você realmente não pertence. E isso não é uma fraqueza. Isso pode ser a sua maior vantagem. Mas para que a solidão se torne poder, Nietzsche dizia que era preciso se reconstruir. Nietzsche acreditava na ideia do Übermensch, o super-homem, aquele que transcende a mediocridade e se torna senhor do próprio destino. E para ele, havia 3 passos fundamentais para transformar a solidão em um caminho de força. Aprenda a caminhar sozinho sem medo. A primeira grande lição de Nietzsche é que quem busca aceitação estará sempre preso ao julgamento dos outros. Se você quer pensar de maneira independente, se quer criar, inovar e evoluir, precisa aceitar que haverá momentos de total isolamento. E ao invés de ver isso como um problema, veja como um privilégio. Os grandes momentos de clareza, as melhores ideias, as decisões mais importantes da sua vida, elas nunca acontecem no meio do barulho e da multidão. Elas acontecem no silêncio, quando você está sozinho com seus pensamentos. Então, abandone a necessidade de pertencer. Nietzsche diria: sua força começa quando você para de buscar a aprovação dos outros. Construa sua própria visão de mundo. Nietzsche dizia que a maioria das pessoas vive segundo valores herdados, não escolhidos. Elas acreditam no que foi ensinado a acreditar, querem o que foi dito, que devem querer. A única maneira de se libertar desse ciclo é criar sua própria filosofia de vida. O que é verdadeiramente importante para você? O que faz sentido na sua existência? O que você considera nobre, valioso e digno de ser seguido? Nietzsche chamava isso de criação de novos valores. Se você não definir o que importa, a sociedade fará isso por você e você será apenas mais uma peça do rebanho. Nietzsche acreditava que os momentos de maior crescimento acontecem quando estamos sozinhos. Ele próprio, em seus anos de exílio voluntário, escreveu algumas das obras mais revolucionárias da filosofia. Mas isso não significa que ele apenas ficou esperando a inspiração vir. Ele transformou o isolamento em um laboratório de evolução mental. Isso significa que sua solidão precisa ser produtiva. Se você se sente deslocado, diferente, fora do sistema, então use isso a seu favor. Leia os livros que vão expandir sua mente. Estude áreas do conhecimento que desafiem sua visão de mundo. Construa algo próprio, seja uma ideia, um projeto ou uma nova forma de viver. A solidão pode ser o seu maior poder ou a sua maior fraqueza. A diferença está no que você faz com ela. Se há algo que Nietzsche deixou claro, é que o caminho do pensador independente é difícil. Você enfrentará rejeição, será incompreendido. Muitas vezes se sentirá isolado, vendo o mundo de um ponto de vista que poucos conseguem alcançar. Mas aqui está o segredo. Aqueles que têm coragem de trilhar esse caminho sempre chegam mais longe do que os que seguem o fluxo. A multidão pode rir de você hoje, mas são os que ousam pensar diferente que moldam o futuro. O mundo pertence a quem enxerga mais longe, e Nietzsche sabia disso melhor do que ninguém. Então, da próxima vez que sentir que sua inteligência o afasta dos outros, lembre-se, o rebanho sempre tentará
puxá-lo para baixo. Mas você não foi feito para andar no meio da multidão. Você foi feito para caminhar acima dela. O mundo pertence àqueles que têm coragem de pensar diferente. Nietzsche sabia disso. Einstein sabia disso. Todos os grandes pensadores, cientistas e inovadores da história sabiam disso. A pergunta é: e você? Você vai se curvar ao rebanho? Ou vai aceitar a solidão como parte do seu crescimento e se tornar mais forte por causa dela? A escolha sempre foi sua. Agora me diga nos comentários: você já sentiu que sua inteligência o afastou dos outros? Como lida com isso? E se esse vídeo fez você refletir, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar explorando temas como esse, porque aqui pensamos diferente. E se você chegou até aqui, é porque você também pensa. Assista ao vídeo Hannah Arendt, A Banalidade do Mal. Até o próximo vídeo.